Era uma vez um conto de fada, histórias mágicas por todo lado. Vamos lá pra esse lugar, todos juntos as mãos dar. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conhecer mais uma história. Estou ansiosa para saber qual é. Vamos ver se vocês vão acertar. É uma história de uma menina que usava um capuz vermelho. Quem será essa menina? Vocês já sabem? Estou curiosa. É a Chapeuzinho Vermelho. Vamos ver o vídeo da história dela? Depois a gente vem conversar. Chapeuzinho Vermelho. Na floresta vivia uma menina e sua mãe. Sempre que a garotinha saía de casa, usava uma capa vermelha com capuz que a avó havia tricotado para ela. É por isso que todos costumavam chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Um dia de Ano Novo, enquanto sua mãe se preparava para a noite, a pequena Chapeuzinho Vermelho se aproximou da mãe. Mamãe, eu tô tão feliz! É Ano Novo! A gente vai encontrar a vovó essa noite? A vovó está doente. Hoje não vai dar, querida. Mas estou fazendo docinhos para ela. Então eu posso levar os docinhos pra vovó? Não, filha. Está muito frio. Fique em casa que eu mesma levo para ela. E eu aproveito e faço um chá. Ela vai melhorar o mais rápido possível. Por favor, mamãe! Você tem muita coisa para fazer. Eu volto o mais rápido possível. Tá certo. Coloque uma roupa quente. A Chapeuzinho usava suas botas vermelhas e capa vermelha. Pegou o cesto que sua mãe havia preparado e saiu de casa. Não perca o caminho da floresta, hein? E volte antes do anoitecer. Tá bom, mamãe! Com certeza estava muito frio lá fora. Toda a floresta estava coberta de neve. Mas a Chapeuzinho Vermelho andava na floresta com alegria. No final da floresta vivia um jovem caçador. Ele estava atrás de um lobo que entrava na casa das pessoas e roubava comida. Eu confesso que nunca pensei em passar o Ano Novo sozinho. Mas hoje eu vou pegar você, lobo mau. E assim todos vão ter um ano muito mais feliz. Todos que moravam na floresta estavam atentos e com medo desse lobo tão malvado. Eu detesto quando neva. É muito difícil achar comida. Enquanto isso, em seu caminho, a Chapeuzinho Vermelho notou uma gazela bebê na floresta. A pobre gazela estava tremendo de frio. Tadinha de você, tá com muito frio. A Chapeuzinho Vermelho queria se aproximar da gazela e ajudar. Mas a gazela se assustou e saiu correndo. Ei, pare! Não fuja! Eu não vou machucar você. Eu só quero ajudar. Chapeuzinho Vermelho, então, seguiu a gazela pela floresta. Mas a pequena gazela era tão rápida que quase não dava para vê-la. Mas Chapeuzinho continuou indo atrás dela por algum tempo. Mas depois achou impossível de encontrá-la. Ela deu uma olhada ao redor e notou que agora estava longe da floresta. Ela estava em algum lugar que nunca havia estado antes. A neve tornava impossível para ela saber onde estava. Ela pensou que, seguindo suas pegadas, poderia encontrar seu caminho de volta. E então seguiu suas pegadas, mas com o tempo a neve cobria seu rastro. E então, naquele momento, a Chapeuzinho Vermelho sentiu-se tão desamparada que começou a chorar.
O que eu vou fazer agora? Olá! Tem alguém aí? Socorro! Será que alguém consegue me ouvir? Socorro! E a única pessoa que ouviu a Chapeuzinho foi o lobo malvado. Olá! Tem alguém que consegue me ouvir? O lobo foi em direção à voz e logo depois viu a pequenina Chapeuzinho Vermelho. Tentando não assustá-la, ele se aproximou dela. Mas vendo o lobo na sua frente, ela ficou muito assustada e começou a gritar. Socorro! Alguém me ajude! O lobo tá aqui! Socorro! Não grite, não grite. Não vou machucar você. Eu ouvi você gritando e vim te ajudar. E Chapeuzinho Vermelho, então, acreditou que ele não faria nenhum mal a ela e parou de gritar. Agora me fale. O que uma garota como você faz sozinha numa floresta? Eu estava levando docinhos para minha avó, mas agora me perdi. Ah, nenhum humano morou aqui antes. Agora me conta, onde a sua avó mora? A Chapeuzinho Vermelho não queria contar onde a avó dela morava, porque ela ainda tinha dúvidas sobre o lobo. Eu não consigo achar a casa da minha avó daqui. Se você me mostrar o caminho de volta da floresta, eu consigo achar. Tá bom, então venha e me siga. Então, o lobo começou a andar e Chapeuzinho Vermelho o seguiu em direção à floresta. Mas o lobo malvado tinha um plano para Chapeuzinho. Quando estivermos no caminho, essa garotinha vai mostrar onde a avó dela mora. Daí primeiro eu vou comê-la. E então vou comer a sua vovó. Isso é o que eu chamo de festa de Ano Novo. Depois de uma curta caminhada, o lobo e a Chapeuzinho Vermelho encontraram o caminho. Pronto, aqui estamos. Agora você se lembrou onde mora a sua avó? Tudo que a Chapeuzinho Vermelho queria fazer era livrar-se do lobo de uma vez e apressar-se e ir até a casa da vovó. Obrigada! Agora eu consigo ir sozinha. De qualquer forma, não é longe. É a Casa Vermelha no final da floresta. Naquele momento, a pequena Chapeuzinho sabia que ela havia cometido um erro. Ah, é? O lobo abriu a boca e ficou ainda mais perto da Chapeuzinho Vermelho. Mas bem nessa hora, ouvindo um som de um tiro, o lobo ficou em pânico. Chapeuzinho Vermelho, então, ficou aliviada e rapidamente correu para a casa de sua avó. Enquanto isso, o caçador continuava atrás do lobo e notou vagamente as pegadas na neve. Eu sei que está aqui. Eu vou te achar. E depois de uma longa viagem, finalmente chegou até a casa de sua avó. Ela bateu na porta e ouviu a voz da sua vovozinha. A porta está aberta, minha netinha. Pode entrar. Ouvindo a voz de sua avó, Chapeuzinho Vermelho ficou um pouco surpresa. Essa voz não parece a da vovó. Mas eu acho que é porque ela está doente. Mas decidiu abrir a porta e entrar na casa da vovó. Todas as cortinas estavam fechadas. No quarto escuro, estava sua avó em sua cama, com o cobertor puxado até o peito, ali deitada. Muito obrigada por vir, querida. O que você trouxe para a vovó? A mamãe fez docinhos muito gostosos. Ela falou que iríamos passar o ano novo juntas. Então eu decidi vir aqui te visitar. Você fez muito bem, minha netinha. Chegue mais perto para que eu possa te ver melhor. Chapeuzinho Vermelho chegou mais perto da cama da vovó, mas ela tinha um mau pressentimento. Mais perto, querida, mais perto.
Chapeuzinho estava agora um passo mais perto da cama de sua avó. Sua avó parecia estranhamente diferente. Vovó, o que aconteceu? Por que orelhas tão grandes? Para que eu possa te ouvir melhor. E por que seus olhos estão tão grandes? Para que eu possa te ver melhor. E os seus braços, vovó? Por que eles estão tão grandes? Para conseguir te abraçar melhor. Os dentes. Por que os dentes estão tão afiados? Para conseguir te comer melhor. De repente, o lobo pulou na cama e se jogou na pequena Chapeuzinho Vermelho. Volte aqui. Você não vai conseguir escapar. Chapeuzinho Vermelho saiu da casa e começou a fugir. Mas o lobo era muito rápido e estava prestes a pegá-la. E quando o lobo mau estava quase pulando sobre a menina, ele notou que seu pé estava preso. E de repente, ele encontrou-se pendurado em uma árvore. Quando a pequena Chapeuzinho Vermelho parou e deu uma olhada, viu que ele havia sido pego em uma armadilha e rapidamente foi até ele. Me fale, lobo malvado. Onde está a vovó? E o que você fez com ela? Me conte! Ele não iria fazer nada, não se preocupe. Chapeuzinho Vermelho percebeu de onde a voz estava vindo e notou o caçador vindo atrás do lobo. Sua avó está bem, querida. Ela está na minha cabana. Quando eu soube que ela estava doente, para protegê-la, eu a trouxe para minha casa. E eu preparei uma armadilha para o lobo. Felizmente, nós o pegamos antes que ele pudesse fazer mal a você. Que malvado! Primeiro ele entrou na casa da minha vovó. Depois colocou as roupas dela e tentou me enganar. Mas eu estava achando que tinha algo muito estranho. Vamos para a casa da sua avó. E quanto a ele, ele pode ficar aqui durante a véspera de Ano Novo. E amanhã eu cuidarei dele. E assim, o caçador e a Chapeuzinho Vermelho dirigiram-se para a cabana dos caçadores. E o lobo gritava atrás deles. Ei, pare! Não me deixe aqui sozinho. Já era quase noite. Chapeuzinho Vermelho, a avó e o caçador finalmente chegaram em casa. Sua mãe estava esperando por ela na frente de sua casa e quando a viu, ela ficou muito feliz. Minha filha, onde estava? Mamãe é você? Mas o que aconteceu? Eu vou te contar tudo, mamãe, mas primeiro eu preciso me desculpar. Eu não dei ouvidos a você e me perdi na floresta. Você não vai acreditar no que aconteceu. Eu nunca mais vou desobedecer você, mamãe. Chapeuzinho Vermelho, sua mãe, sua avó e o caçador passaram a noite toda juntos, comendo e dançando até o Ano Novo. Quanto ao lobo, essa foi a pior noite de Ano Novo que ele já teve em toda a sua vida. E aí, gostaram da história? Ainda bem que no final deu tudo certo, não é? Pois é, o lobo conseguiu ser derrotado e não conseguiu atingir o objetivo dele, que era comer a vovó e a Chapeuzinho. Mas precisamos conversar, porque essa história também ensina algumas coisas pra gente, não é? Por exemplo, será que se a Chapeuzinho tivesse ouvido a mãe dela e ido pelo caminho que a mãe orientou e não pela floresta, isso teria acontecido? Pois é, a gente precisa ouvir e obedecer os mais velhos que cuidam da gente, porque às vezes os conselhos dele têm muito valor. Por isso a história nos ensina também que a gente precisa ouvir as orientações desses adultos. E será que a Chapeuzinho colocou a vida da avó dela em risco? Colocou sim. Porque se ela tivesse ido pelo caminho que a mãe orientou, o lobo não teria encontrado a vovozinha dela.
Então, a gente precisa ter esse cuidado de ouvir os mais velhos, até para não colocar os nossos velhinhos em risco. Quando a mamãe fala, poxa, não podemos ir visitar a vovó por conta da Covid, por conta da pandemia. Infelizmente, a gente precisa ter esse cuidado com os mais velhos agora, de sempre quando encontrar com ele estar de máscara, principalmente se não estiver todos vacinados, né? Que a gente sabe que algumas pessoas ainda não se vacinaram, então precisamos ter muito cuidado com os mais velhos. E se você estiver aí em casa e perceber que a vovó, o vovô, a mamãe e o papai, que já está na idade de ser vacinado, ainda não foi tomar a primeira e a segunda dose, avisem a ele para ir tomar, tá certo? Para todos ficarem imunes dessa doença, tá bom? Conto com vocês aí em casa. Voltando para a história da Chapeuzinho Vermelho, a gente também pode pensar que quando a gente vai passear em algum lugar, a gente precisa ter muita atenção, não é? Se a gente não conhece o lugar, a gente sempre tem que ter uma pessoa para ajudar a gente, mesmo que seja adulto, mesmo que já seja grande, que saiba se virar sozinho, mas a gente precisa ter um guia em florestas, porque pode se perder. Existem vários casos de pessoas que se perdem em florestas. E se for, por exemplo, na praia, dá para ir assim nadando ou no rio? Não, porque pode ter uma correnteza que a gente não sabe e a gente pode se afogar. Então, sempre quando a gente for passear, a gente tem que ter muito cuidado com lugares que a gente não conhece. A gente precisa perguntar se o lugar é seguro, qual o melhor caminho que se deve ir. Se tem uma trilha, a gente sempre vai por aquela trilha, certo? Então, lembrem sempre quando vocês forem passear em algum lugar diferente que vocês não conhecem, que sempre tem que ter um guia, uma pessoa experiente para ajudar vocês, tá bom? Outra coisa também que aconteceu foi que a Chapeuzinho parou para conversar com o lobo. E a mamãe sempre fala, não converse com estranhos. E a gente precisa ouvir nesse momento, porque a gente nunca sabe se uma pessoa estranha quer o nosso bem. Então, quando uma pessoa estranha for conversar com vocês, corram e vá para o adulto que vocês conhecem, tá bom? E contem para ele o que foi que a pessoa falou sempre, tá bom? Não conversem com estranhos, confiem na mamãe, no papai. Ou, se vocês estiverem em algum lugar que vocês encontrarem um segurança, um policial, um bombeiro, salva-vidas, essas sim são pessoas que podem nos ajudar nesse momento, tá bom? Conto com vocês também com essa. E mais uma coisa que a gente precisa pensar é que o lobo sofreu as consequências do que ele fez, não foi mesmo? Ele tentou ser esperto, engoliu a vovozinha, mas ele não esperava a consequência da coisa ruim que ele fez, que foi o quê? O caçador ter encontrado ele e ter tirado a vovozinha de dentro da barriga dele. Então, tudo que a gente faz tem uma consequência. Se a gente fizer uma coisa ruim, a gente vai ter uma consequência ruim. Se a gente fizer uma coisa boa, a gente vai ter uma consequência boa. Por isso que a gente tem que sempre estar procurando fazer o melhor, procurando não machucar as pessoas, não falar palavras feias para as pessoas, falar sempre palavras de carinho, de amor, de cuidado, para que aquilo volte para a gente também. Então, o lobo foi ruim, ele sofreu as consequências do que ele fez, tá bom? E a Chapeuzinho também, ela sofreu a consequência de ter ido pelo caminho que a mamãe falou para ela não ir. Então, precisamos sempre pensar nisso. Se a gente vai desobedecer, a gente vai sofrer a consequência de desobedecer a mamãe, tá bom? Às vezes a gente fica chateado com o castigo, não é? Mas aquele castigo foi consequência da coisa não muito legal que a gente fez. Então, presta atenção nessas diquinhas aí, que a história da Chapeuzinho Vermelho tem um monte de coisa para nos ensinar. Sempre que vocês forem assistir um vídeo de uma história, ouvir uma história, ler no livro a história,
pense no que aquela história tá ensinando, porque tem muitas coisas legais pra gente conversar sobre uma história, tá bom? Um beijo, fiquem aí com esse vídeo que eu tô apresentando pra vocês. Tchau! E olhe lá o roteiro, tá? Tem atividade. Era uma